Fala pessoal do canal, bora fazer um curta e hoje estamos aqui reunidos, os quatro fucking membros do canal. E hoje vamos falar sobre os melhores filmes de 2018. Exatamente. É um top 10. Só que diferente, né? É. Como todo mundo aqui não viu todos os 10 filmes, né? A gente vai fazer por ordem, né? Por exemplo, o 10º filme que a gente vai comentar não vai ser os 4 comentando, vai ser 2. Pois é. E vai de 2 em 2. E vamos tendo essa rotação. Exatamente, então uma Esse rotaçãozinha. rodízio aí. Então, estamos aqui apresentando esse início. Pois é. E vai começar agora! 10º filme, Pantera Negra, esse clássico da Marvel, né? Que já se tornou um clássico. Já se tornou né? um clássico, porque ele é um filme que fala de diversidade. Exatamente, é um filme diferente, né? É um diferente. Ainda é um filme da Marvel, né? Como sempre, né? Tem aquela açãozinha. mas tem muita identidade do diretor. Exatamente, é um Você filme... vê que ele tenta transformar o Pantera Negra num ícone, que é um negócio que eu achei fantástico desde o Sim. início. A trilha envaidece o personagem Com de uma maneira certeza, incrível. com certeza. É um filme também que deixou um vilão clássico, né? Que era uma coisa muito difícil nos filmes foi do um- universo super-herói, né? Que Sim. não tinha vilões, principalmente os vilões da Marvel, que são totalmente esquecíveis, só o Thanos agora. E esse o desse ano, Loki. ano passado de 3 filmes, 2 vilões foram bons, né? Exatamente. São isso os melhores da Marvel, talvez. Um marco pra história da Marvel, Cada né? um Não só o com filme. diferente, um com que tem a sua que é o mais fantasioso, que Sim. tem a sua proposta bem definida e tal, e o outro que fala muito mais dos temas atuais, que é o caso do Killmonger e do Pantera Negra. E é um filme também que vai entrar pra história, já entrou pra história como o maior filme da história dos Estados Unidos, de bilheteria. Sim. E vai entrar pra história também como pode ser o primeiro filme indicado super Isso é herói próprio a como melhor ele- filme, sabe? Como ele falou com todo mundo, né, cara? Exatamente, cara. Desde É um filme que conquistou muito o público negro, E americano, interessava- não americano também, o público negro mundial, sabe? Então, Precisava cara, muito existir esse filme, não tá precisava. faltando. E é um filme que pouca gente esperava, né, cara? Sim. Pouca gente, ninguém fala, nossa, Pantera Negra E vai foi, ser... e foi o bizarro filme dos como anos a Marvel deu liberdade pro Ryan Coogler fazer o que ele queria, né, 80. cara? Exatamente, cara. A Marvel não costuma dar tanta liberdade pros autores, não deixa fazer um filme com muita identidade Sim. e tal, e deram total pro Ryan Coogler, no né? caso. Continuando agora a lista, no 9º lugar, vamos falar agora de O Animal Cordial, esse filme brasileiro que surpreendeu todo mundo nesse ano, né? É um filme de gênero, um filme que tem crítica aí no canal, o Pedro Guedes fez uma criticazinha muito boa desse filme. E é um filme que, sabe, eu só fiquei sabendo porque ele até que teve uma divulgação boa, a diretora que é estreante Sim. na Eu direção cheguei assim, a de ver um curta dela na longas-metragem. faculdade, que é interessante também, que tem uma identidade muito forte. Só que esse filme, o que eu mais gostei, que souberam trabalhar o Murilo Benício de um jeito incrível, porque você vê que o problema do Murilo Benício nunca foi ele em si, foi o diretor, Sim, velho. Aquela texto, novela da Globo. né? É um cara que, sabe, que faz muita novela, ele faz pouco cinema. Sim. E ele nesse filme prova que é um puta ator, cara, sabe? Sim, provou que ele é muito além do Tufão, né? de Avenida Exatamente, todo Brasil. mundo se lembra do meu desse Tufão, não sei o que, Tufão. E, cara, ele veio monstro nesse filme, junto com os outros personagens também, que são do Globais também, né, cara? Sim. É um elenco muito global, eu não sei como que... Com certeza foi o caso do Rodrigo Teixeira, né, que é o Sim. produtor do filme que ele produz. Que é um cara que é um cara tá- hollywoodiano, né, tá aí produzindo um monte de filme hollywoodiano. Ele conseguiu dar essa chance pra essa diretora estreante, né? Sim. Dá tudo. Ela escreveu, produziu, roteirizou o filme e, porra, trouxe atores, cara, E ele é assim, um cara que gabaritados, pode, tá ligado? sim, ele é um cara que pode fazer muito o cinema nacional crescer, assim, eu vejo o Rodrigo Teixeira, assim, de longe. Porque não só o cinema nacional, como vai o povo de fora valorizar o Brasil como Sim. um produtor foda. Ele já trabalhou com o Scorsese, ele já trabalhou agora com o Luca Guadagnino no passado, entendeu? Exatamente. Agora na 8ª posição vamos falar de Ponto Cego ou Blind Spots, um filmezinho que estreou no Brasil, só que ninguém viu. Pois é, teve Ninguém viu. uma divulgação muito pífia aqui no Brasil. Sim. E é curioso, porque é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida alguma. Sim. É um filme que, inclusive, ele é muito importante, junto com Infiltrado na Clã, que é outro filme importante, junto com Pantera Negra, que vocês viram aí agora. Exatamente. O Ponto Cego, ele é um filme que fala sobre uma coisa que tá muito em voga ultimamente, que é o tal do lugar de fala. Tem um personagem no filme que é negro, ele vive o tempo inteiro sendo oprimido pela É o polícia. protagonista do filme mesmo, né? Protagonista do filme, Sim. David Diggs. Ele é rapper também, tá ligado? Tanto que ele bota isso no filme, que é Sim, foda. pois O é. terceiro ato do filme é do caralho, sabe? É Aham. uma coisa... Ele consegue... Fica de boca aberta. Não, ele resolve uma coisa justamente colocando a sua raiz cultural, que é a questão Sim. do rap ali, e improvisado na hora, né? E é um filme que fala sobre o que tá acontecendo muito atualmente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, sobre o lance da violência policial contra negros e Pois tal, é. sobre esse lance todo. Existem cenas tensas no filme e o filme é bem humorado E é ao um mesmo filme bem tempo. humorado, ele me lembrou esteticamente, não sei, mas ele me deu uma raiz meio do Bom Comportamento do ano passado, retrasado, talvez né? um pouquinho. Aham. Ele me pareceu o Bom Comportamento desse ano, sabe, de 2018. Pois é. E tem um personagem branco no filme que ele quer meio que se sentir dentro dessa Isso. cultura negra, mas ele não é. E ele não sabe o que é viver isso na pele, né? Então o filme discute isso muito bem. E é um filme muito importante pra um ano. Vale muito a pena ver, procure É. esse filme, porque é um filme que, cara, não teve, acho que não teve nem cabine de imprensa, essas coisas, não sei se teve essas... Não me lembro. Teve?
produção aqui falou que teve cabine de imprensa, ninguém foi, eu acho. Pois sabe? é. Ninguém fez crítica, não tem crítica no YouTube, nada. Então, procure esse filme que é um dos melhores do ano. Né? Sim, pois é. A minha pessoal tá no top 3, assim, Aham. fácil, sabe? É um filme fantástico. Em sétimo lugar, um filme que pouca gente falou, Pois é. pouca gente gostou, Pouca gente valorizou. inclusive eu no início, você lembra Sim, disso? mas eu te convenci a gostar desse filme. Não vou te convencer, teu E é cretino. um filme... O filme é A Casa que Jack Construiu. De Lars von Trier. Aquele cretino. Aquele cretino que é eu gosto desse cretino. Eu gosto desse filho da Eu não puta. gosto desse cretino, mas eu achei muito interessante o que ele fez nesse filme aqui. É muito fácil você não gostar desse filme. Porque ele é extremamente violento. Às vezes ele tem um discurso misógino, pra quem não entende. Demais. E extremamente violento. Então é muito fácil não gostar, é muito fácil dizer, eu não gosto desse filme. Mas o discurso que tem ali, o resumo que ele faz da carreira do Lars von Trier por si próprio. Essa é a grande questão da Casa que Jack Construiu, É um né? Porque filme. É um filme que depende exclusivamente de quem fez ele. Sim, é um filme que admite que é um filme escroto, porque ele tá se auto-intitulando um tremendo de um babaca ali. É um filme que você não sabe se é um pedido de desculpa ou uma autoafirmação. Pra mim é uma autoafirmação. Pra Eu mim- digo isso com certeza, é uma autoafirmação. Eu sou um escroto, eu sou um cínico do caramba. O filme, eu falei isso no final da sessão com você, é o filme mais cínico de 2018. Não, da história do cinema. Talvez o filme mais cínico seja Roma. É verdade, Mas é verdade. A Casa que Jack Construiu é um filme que se assume tão cínico e é tão honesto em se assumir cínico. E ele desce tanto nos temas que ele aborda que não tem como ele não ser um filme que ser chamado de atenção. E eu acho que poderia até ser o último filme do Lars von Trier, sabia? Eu concordo totalmente com você. Porque eu acho que depois disso ele não precisava fazer mais nada. Porque aquilo é a epítome da carreira dele. Tudo que eu fiz tá aqui. Grandíssimo filho da puta. Põe trecho do filme dele no filme. Pois é. Fazendo uma Eu acho- autoanálise, autocrítica Eu do não Lars tenho- von Trier. Mas tem isso também. Ele fala muito ele mostra cenas do filme dele, ele realmente tá falando de si próprio, entendeu? Isso me surpreendeu mais quando fui ver o filme. Eu sabia que tinha um pouco dele ali, que ele tava falando dele, mas eu não sabia que era tão escancarado assim. E pior, ele se bota numa figura de serial killer. Isso é no mínimo ousado, você vai dizer que não. Você admitir um cara tão nojento dessa forma. Ele é um cara você- nojento e- demais. não, Quem vê os bastidores do Lars von Trier em festival, em entrevista, sabe que ele é um total Sabe uma coisa? panaca. Sabe uma coisa que me lembrou o caso que ele já construiu há pouco tempo? O vídeo que o Kevin Spacey lançou. Nossa, total, né? É Ele faz totalmente. deboche daquela situação toda. Só que é mais nojento a questão do Kevin Spacey. Sim, porque ele, Porque- ele cometeu crimes graves. Sim. O maior crime do Lars von Trier é ter feito o ninfomaníaco, então. Não, acho que não só o Ninfomaníaca. Pois é. Mas eu Vamos acho que entrar no uma debate. boa maneira de resumir esse filme é, bom, o Lars von Trier desce ao inferno e aproveita a viagem. Justamente. Em sexto lugar, Nasce uma Estrela, Filme da Lady Gaga dirigido por Bradley Cooper. e atuado por ele também. Sim. Foi um filme bastante... Eu vou dizer que foi uma surpresa, Foi. mas foi um filme que teve um destaquezinho aí no ano que foi bem Foi. bacana. E a Lady Gaga foi uma surpresa, né, no caso. Foi, porque ela Porque é... eu não esperava que ela atuasse tanto, cantasse absurdamente. Não, Depois- cantasse absurdamente ela já faz o Cara, tempo mas todo. ela cantar, interpretar tudo ao mesmo tempo, sabe? Sim, e não é exatamente um musical, Não é. mas ele incorpora a parte musical no filme de uma maneira muito boa. E é um filme meio muito orgânico, eu achei. Sim, total. O Bradley Cooper tem um trabalho de direção ali que... Que- Nossa, ele recupera algumas coisas dos filmes anteriores, dos Nasce uma Pois é, e Estrela fazer um anteriores. remake de um filme que é tão clássico, todos os... Vários remakes. E é muito legal ele repetir... Sabe, eu podia falar, ele repetiu o filme, repetiu a mesma coisa, mas não, ele atualizou pra época contemporânea, Sim. botou a Lady Gaga, adicionou coisas novas, sabe? O que ele fez era o que o Mary Poppins podia fazer facilmente, entendeu? Atualizar o filme, fazer um discurso novo, filme, botar um filme extremamente atual. Eu não vou falar de Mary Poppins aqui, que é um filme que eu acho uma merda, mas eu acho que o Mary Poppins perdeu a chance do que esse filme fez, entendeu? Ele não é como você falou, não é um filme demodê exatamente. Não é um filme demodê, É um filme que nem- atualiza tudo, é um filme que não se resume a simplesmente homenagear os filmes clássicos. Sim. Ele cria coisas diferentes, atualiza para novos tempos. Sim, a Lady Gaga, por exemplo, canta músicas modernas, num estilo mais pop e tal. Sim. Todos os problemas do Bradley Cooper foram atualizados. Você vê que aquilo é um problema frequente hoje em dia, entendeu? E a forma que ele atingiu todo mundo, Sim. ele atingiu o público médio, ele atingiu a crítica, entendeu? E eu realmente fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso pelo filme, porque eu não achei que eu ia gostar tanto dele, a Sim. ponto de botar no top 10 de 2018. Mas tá aí, Nasce uma Estrela, um filme bem bacana. Sim, o pior é do final do filme, todo mundo chorando, velho. Sim, total. Todo mundo chorando. Em quinto lugar, temos Hereditário, esse terror misturado com drama que fez um puta sucesso em 2018, que Marcel Camilla não gosta muito. Eu não botei no top 10, eu admito. Eu botei. Eu já odiei mais esse filme. É mesmo? Conta É, aí. mas
É porque quando eu vi pela primeira vez eu achei qualquer coisa. Quando eu comecei a pensar mais no filme, eu falei, esse filme aí ele não é tão bom assim, porque tem essa coisa de pós-horror. Ai, cara, eu odeio isso, sabe? Meta horror, nossa, meta muitas caralho, metáforas, meta sabe? A gente buceta. conversou isso, sabe? Vai Metáfora, tomar no cu quem dane-se, né? inventou essa merda, sabe? Nossa, muitas metáforas. Inventou o gênero. Exatamente, né? Sendo que são coisas que são feitas lá da década Sim, o próprio do início nosso da amigo década- John Carpenter dando uma entrevista do Halloween, ele falou, que é? Que é isso? Merda é essa? Isso já foi feito, ó, já fazia isso há muito tempo. Desde o início do cinema já se Entendeu? fazia Isso isso. não se faz. E eu acho que o problema do Hereditário, que é um filme que, assim, eu não odeio o filme agora, eu só não botei no top 10, mas não é um filme que eu cheguei a botar nos 10 piores, sabe? Foi um filme que eu acho que tinha um potencial muito grande pra ser muito mais do que ele é. Sim. Porque as partes de horror do filme são muito boas. Muito. Isso, Muito boas. Mas, sabe, esse lance assim que é um filme, eu concordo com você que ele é, às vezes é um filme, ele não sabe o que ele quer, ele é muito drama, mas o drama dele também é muito bom, cara. Eu não achei Sabe? tão eu bom. acho. A famosa Eu acho cena que do jantar. A cena do jantar é espetacular. Eu acho que a Toni Collette carrega o filme nas É costas. espetacular, A Toni sabe? Collette desse filme tá sensacional. Ela e o Alex Wolff, que faz o filho também. Sim. E a outra garota, que eu não lembro o nome dela. Interpretações do filme, todas muito O boas. teu, cara, eu saí cagado de ver esse Mas filme. É eu muito acho bom que o teu. ele não sabe incorporar muito bem as coisas. Eu acho que o bom horror, ele sabe incorporar o que ele fala dentro das cenas dele, dentro das suas imagens, dentro dos seus sons. Eu acho que esse filme aqui, ele tá querendo fazer o contrário. Ele quer fazer um subtexto do filme ser maior que o gênero em si. Ao invés de aproveitar o gênero. Como um outro filme aqui que a gente vai falar ainda, que tá mais pra frente na lista, soube fazer muito bem. Um filme nacional, inclusive. Sim, E o exatamente, Hereditário, é verdade. ele não sabe fazer isso tão bem, ao meu ver. Mas eu acho que ele é um filme. O Ari Aster, o diretor, acho que ele tem uma carreira bem promissora pela frente aí. Se ele aprender a aproveitar esses elementos e juntar eles de maneira mais coesa, mais orgânica, eu acho que ele pode virar um grande diretor de gênero. É o primeiro filme dele, né? É o primeiro filme dele. Porra, o cara começou muito bem, sabe? Sim. É um filme que... O terror faz muito sucesso. E fez sucesso esse Fez filme. um puto sucesso. Pena que não vai ser tão premiado assim, sabe? A Toni Collette poderia ser muito premiada. Ela fez um Não acho que é puto tão trabalho. pena assim, mas. Eu acho que ela devia A ser Toni menos Collette, pelo indicada. menos, eu acho que é Ela uma. poderia ser indicada Ela carrega o assim. filme nas costas. Em quarto lugar, nós acabamos de falar sobre um filme de terror. Exatamente. E agora nós vamos falar sobre o filme que o Marcel citou, que tem mais ou menos a ver nessa questão de gênero nacional, que é As Boas Maneiras, que tem um vídeo com o Marcel e eu escrevi sobre esse filme. Exatamente. E o filme, o que a gente pode dizer? Nacional, né? É um filme nacional. Gênero nacional. Eu acho que ele é um filme completamente complexo na construção de gêneros. Porque Verdade. a primeira meia hora dele, ele nem... É um filme, um drama social, né? É um drama social sobre drama classes, social. sobre essa disputa de classes e tal. Nós Isso. temos a personagem da Marjorie Stiano e a Isabel Drama Zoar. social sobre empregada e empregado que fala que é melhor que Roma. Pois é. Sim, tá, eu concordo com isso. E o filme é interessante, nesse começo você vê assim essa realidade, o filme é ancorado na realidade, aí começam a surgir alguns elementos mais fabulescos e aí todo mundo sabe que envolve um lobisomem, né? Exatamente. O lobisomem. O lobisomem. E o filme, ele é interessante, porque ele consegue funcionar tanto como crítica social, como Exatamente. análise da desigualdade, que é um dos grandes problemas do Brasil, sempre foi, pelo jeito sempre será, infelizmente. E do meio pro fim, ele ainda vira uma coisa mais lúdica, só que ainda assim um drama mesmo, que humaniza um mito popular, ou a lenda O urbana. filme é lindo. É lindo. Pois é, de chorar. O filme, ele tem essa mistura de gêneros, ele é um negócio muito louco, sabe? Porque ele é uma parada social, aí depois ele vira um horror, assim, gore, sabe? Ele tem Coisas toque de horror, pesadas, né? sangue, depois ele vira uma coisa, uma fantasia louca, sabe? Onde tem CGI no filme, o CGI Tem. funciona muito bem, sabe? Mas o CGI do filme é bom, É um assim. filme que funciona muito bem. E ele, esteticamente, ele é um filme bem curioso, porque ele é um Sim. filme lúdico, fabulesco. A cidade de São Paulo, ela tem uns toques digitais, o design de produção é bem... Me parece ser um pouquinho futurista, aquela São Paulo, meio né? sabe? futurista, né? O shopping Bosque Cristal é uma pirâmide de Isso. vidro, né? É interessante isso. E é um filme colorido, com cores bem expressivas, Sim. né? No design de produção, nos cenários, nos figurinos. E as duas atuações centrais da Isabel Zoar e da Marjorie Stiano são impressionantes. É um São- filme raro no Brasil, né, cara? É um filme bem brasileiro. Em terceiro lugar, o novo filme de Spike Lee, Exatamente. Infiltrado na Clã. Infiltrado na Nenhum filme pra definir 2018 melhor do que Infiltrado na Clã. O 2018, o ano em que o Brasil cometeu a maior cagada dos últimos 30 anos.
E tudo isso tem muito a ver com o que a gente vê em Infiltrado na Clã, um filme que fala sobre intolerância, ódio, como combater ambos, como que o racismo está presente na sociedade, e o Spike Lee a gente vê... E é muito bom que o Spike Lee apresenta tudo isso de uma forma muito bem humorada. bem humorada. É até a melhor choque. coisa. E isso é uma coisa até muito boa, porque depois ele tem a virada, ele tem uns momentos de choque maior, que você pensa, caraca, eu tô rindo disso, mas será que eu tinha que rir disso? Pois é. E eu acho que isso gosto, o Spike Lee é muito bom na filmografia dele toda. Eu gosto. Ser provocador, ser... Eu gosto como ele pega a KKK e, sabe, deixa os caras totalmente idiotas, sabe? Não que eles já não fossem. Já que não fosse, sabe? Mas ao mesmo tempo não nega que eles são uma ameaça. Sim, E exatamente. isso é fantástico, o que o Spike Lee faz sempre, sabe? É. Ser provocador da maneira única dele. Eu acho sempre. que esse filme, antes de ser uma narrativa divertida ou agradável, o que quer que seja, ele é um filme que funciona como uma manifestação de uma ideia, como uma crítica à sociedade, como realmente um protesto, um grito realmente. E principalmente no final do filme, quando a gente vê isso, não é um spoiler, mas eu não vou dizer o que acontece. Mas é uma parada que vai fazer você sair do cinema com aquele sentimento de caramba. Em 50 anos não mudamos nada, continuamos podres, imundos, intolerantes, odiosos. É aquela coisa, o filme atual a gente tá atrasado ainda. Pois é, exatamente. E esse filme, ele tem um momento onde a gente vê uma placa escrita América, ame-a ou deixa. Como não pensar Né? em 2018? Lembrei de quê, né? De que a gente Lembramos de lembrou, quê, né? Pois é. Em segundo lugar, Missão Impossível 6. Corre, Tom Cruise, Corre. Melhor filme de 2018. A verdade é essa, a verdade é É essa. o melhor filme de 2018. Na nossa lista não tá, mas é o melhor. Porque esses dois animais, esses três animais. Foda-se. Mas mano. dane-se, porque Missão É um Impossível puta 6 filme. é uma grande surpresa. Surpresa eu não sei se eu diria, porque a gente Ah, já esperava pra mim que foi fosse. ótimo. Eu não esperava É que porque fosse eu tão esperava bom que quanto fosse um é. filme. Eu já esperava um filme muito bom, que eu gosto muito de Missão Impossível. Pois A é. gente fez um vídeo A aqui gente fez um falando vídeo de também tudo. muito legal. E nossa, que filme, hein? Cara, Que porra. filme sensacional. Saí apaixonado pelo Tom Cruise. Eu saí, nossa, porque o Missão Impossível 6 é um filme que retoma tantas coisas dos filmes anteriores da franquia. Os filmes bons, não o terceiro ruim do J.J. Abrams. Nem o segundo ruim do... Não, Não. o segundo que é terrível. O terceiro é fantástico. O terceiro é merda, vocês são idiotas. Mas o Missão Impossível 6, eu não sei se vocês acham, é o melhor filme da franquia. Lógico, de longe. Disparado. De longe. Retoma coisas do Brian De Palma. Retoma a ação excelente do John Woo. Retoma o equilíbrio, retoma o equilíbrio que o Brad Bird traz ali no quarto filme entre Sim, todos esses elementos. E o quinto filme também, que é muito bom. Que é do Christopher McQuarrie também. E o Christopher McQuarrie, nossa, cara, ele não é um diretor que eu falava, nossa, Christopher McQuarrie, que diretor fodão. Mas aqui, cara, ele faz um trabalho de direção que, nossa, ele faz tantas coisas interessantes. Eu falei pra vocês na hora, parece um filme do Orson Welles dirigindo um filme de ação, sabe? Ele fazendo coisas de... E a confiança que ele tem no Tom Cruise também. Pois É, é. eles Tom Cruise, cara, eles estão juntos desde o Christopher Rich, não. Jack Reacher. O Tom Cruise trouxe ele pra franquia, Sim, né? sim. Tom Cruise continua na sua jornada pra tentar se matar em prol da arte, né? Isso. Infelizmente ele não se matou ainda. Pois é, aí não. Espero que não se mate. Um dia ele espero que vai. continue. um dia ele Top vai. Gun 2 tá chegando aí. Exato. A franquia não pode parar, Tom Cruise tem Por que falar sobreviver. nisso, o Christopher McQuarrie vai estar no Top 10 Music, ele tá reescrevendo o filme. Ah, é? Olha sim, só. E o Missão Impossível, ele tem cenas de ação que são espetaculares, elas variam ao longo do filme inteiro, elas nunca se repetem, ele tem uma lógica bem complexa na maneira como ele constrói a ação, você entende tudo que tá acontecendo, a montagem do filme é espetacular, a trilha sonora idem. Tom Cruise é um cara que se entrega de uma maneira inacreditável. Eu acho que é o melhor filme de ação desde Mad Max. É um dos O melhores. último. É um filme sensacional. Tom Cruise. Enfim, Missão Impossível 6 é um filmaço, todo mundo concorda. E em primeiro lugar está um filme chamado Primeira Reformada. Exatamente. Ou First Reformed, que nem estreou no Brasil, mas tá na nossa lista de qualquer jeito porque a gente quis. E tá no Foda-se. tomate da vida. Forma de protesto. Pois é. É, E esse é o melhor filme de 2018, na minha opinião, na sua também, né? é, Pra exatamente. mim, eu acho que... Qual que eu botei em primeiro? E esse filme é uma experiência daquelas que deveriam ter sido trazidas ao cinema aqui no Brasil, mas infelizmente não vai acontecer. É uma junção de 1 milhão de coisas que funcionam maravilhosamente em harmonia. Eu achei curioso que os meus dois filmes favoritos de 2018 são filmes, entre aspas, de velho. Tipo... Porque o primeiro lugar do meu foi O Outro Lado do Vento, Ah, do tá. Orson Welles. É um filme inacabado, é um filme que só está sendo feito agora 40 anos depois. E o First Reformed, o filme do Paul Schrader, né? E é um filme que ele me remete muito a filmes da década de 70, 60, sabe? Na época em que ainda existia aquela amargura nos Estados Unidos, aquele sentimento com a guerra do Vietnã, que isso é uma Guerra parada Fria. muito... Com a Guerra Fria também, mas na década de 70 mesmo.
que os Estados Unidos estavam muito desiludidos. Era uma época com... de pessimismo total. Eu gosto que ele fala de um tema recorrente do Ghost Rider como autor. Por exemplo, você vê ali no Taxi Driver, ele fala de um cansaço da sociedade, ele fala de uma sociedade já fudida. Agora você vê depois no Paixão de Cristo, não, na Última Tentação de Cristo, que é um filme que fala muito de religião, da acreditar, de ter fé, entendeu? Então o Ghost Rider é um autor que tem muito uma identidade, que ele fala muito sempre sobre os mesmos temas, entendeu? Sempre com muita ênfase, né? Sim. Ele tem uma filmografia meio... mais ou menos, né? Pois é. Não, é bizarro você pensar que ano passado ele fez Dog Eat Dog, que é um filme muito bizarro de ruim, e agora ele tá fazendo First Reformed, que é o extremo oposto, Um basicamente. dos melhores filmes dessa década, na minha opinião. Sim, também. Ele é um filme que ele questiona dogmas religiosos. Mas não se restringe a isso. Não, ele não se restringe a isso. Isso é uma das principais Eu acho que ele nem faz tanto uma... Nem tem tanto uma crise de fé em si, fé em Deus, fé em religião, mas é muito mais uma crise institucional, uma crise na igreja enquanto um lugar que está colaborando com a destruição do planeta. Sim, pois é. Porque Do governo e dos indivíduos ali também. Ele tem isso, mas ele de pano de fundo ele também tem essa questão da culpa cristã. O personagem ele vive do Ethan Hawke, ele vive o filme inteiro Sensacional. com peso nas costas. E esse negócio, porque ele é um filme, de certa maneira, ele pode formar uma sessão dupla interessante com o Mother. E esse filme é melhor que Mother, lógico. Porque esse filme, ele me fez lembrar os motivos pelos quais eu não acredito na raça humana mais. Nilichinha. Porque... Tomar no cu, meu irmão. Deixa ele falar, vai. Quer dizer, porque o Mother é uma versão tão superficial do que poderia ser, que é o que o First Reformed foi. Pois é, o First Reformed ele fala de uma maneira mais direta, mais sincera, eu acho. Acho que direta não é a palavra. Verdade. E eu acho que o First Reform também ele não se restringe a simplesmente uma única interpretação como o Mother faz. Sabe? Tem essa metáfora aqui que é Deus e a Bíblia. Pois é. É aquela Não! metáfora muito simples, sabe? Negócio muito de Deus, óbvio. cara. Por isso que eu acho Muito que o óbvio. discurso mais direto em si é o do Mother, entendeu? O do First Reformed ele é mais O adulto, First vamos Reformed, dizer assim. ele é um filme, ele é tão, eu acho que, não sei se você vai concordar, Mais porque inteligente. você falou que ele é uma coisa que aborda temas que o Post Rider abordava desde lá no Taxi Driver. Eu acho que ele alcança uma maturidade muito única em abordar esses temas. Porque você mesmo comparou já comigo com o Travis Bickle, que ele é um cara que tá tendo uma crise ali. Sim. Só que Eu acho que tem um diálogo é. forte com o Taxi Driver. E eu acho que aqui ele tem essa maturidade muito mais forte em falar dessas coisas e não se restringir a uma única visão e não direcionar o espectador a uma única visão daquela situação toda. O filme inteiro ele é um estudo de personagem que reflete a condição da vida, vamos dizer assim. Porque ele, o tempo todo, ele vai perdendo cada vez mais a fé no que tá ao redor dele. Ele vai percebendo que o mundo tá morrendo aos poucos, tá definhando Ele é um mesmo. filme rígido, ele é um filme de formas rígidas, de Sim. cores muito amenas, sabe? Tem sempre um branco, um cinza. A paleta é bem aguada, É uma né? coisa muito de... É um filme muito simples. que ele vai te jogando pra um lado, depois te joga pro outro, e você não sabe direito onde você tá. É E ao isso. mesmo tempo tem o Ethan Hawke com uma narração. O Ethan Hawke tá sensacional no filme. E eu espero que seja indicado ao Oscar, eu não sei se isso vai acontecer, talvez exista uma chance, mas não sei. E o filme é composto basicamente por várias conversas entre os personagens, e pra mim, o filme não é chato em momento algum. Eu também não achei legal. Ele amarra o ritmo através justamente disso, porque o discurso dele é muito forte e ele te chama atenção justamente pela força do que ele tá falando, sabe? É por isso que eu acho que ele é o filme que fala sobre como que a humanidade tá errada e como que a gente tá matando a Terra de uma maneira mais adulta e mais madura, sabe? Então, por conta de tudo isso que a gente elaborou aqui, First Reformed é eleito por nós quatro o melhor filme de 2018. Vai ter um vídeo com mais detalhes falando sobre o filme. Tem que ter. E é isso, esse foi o nosso top 10 de melhores filmes de 2018. Tem boa filmes, lista, né? tem filmes que o pessoal vai implicar que a gente deixou de fora, como por exemplo Arábia, Lugar Silencioso, Roma, Vingadores. Os Vingadores e esses filmes assim. São filmes que a gente gosta. Se preocupa claro. com o Roma não, que ele Menção vai entrar nos honrosa. piores do ano. Ih! E uma mençãozinha pra Paddington 2, Ih! que é fantástico e não teve vídeo aqui no canal. Cada um faz uma menção honrosa, é isso? Isso. Pode ser. Tá, vai. Vai, faz uma aí. Arthur. A minha menção rosa pode ser popular ou mais... Qual Tanto que faz, você pô, o que quiser. você quiser. Cara, deixa eu ver aqui. Vou ficar aqui com o Aquaman. Vou ficar com o Aquaman, Que que vergonha. é um dos melhores filmes esperados dos últimos tempos. O que não é difícil, né? Não, então a minha menção rosa é Vingadores, vamos pro povo, né? Porque é um filme que fez um barulho do caralho esse ano, né? 2 bilhões. 2 bilhões. E é um filme legal. Ficou em décimo Bem na bacana minha o lista, filme. é um filme muito bom. Eu não colocaria entre os melhores do ano, mas é um filme Aninhos legal. aí representando os super vilões, toda a
Ferreras. Aham. Marcel. Eu vou botar aqui menção honrosa, meu primeiro lugar na minha lista pessoal. Homem-Formiga e a Vespa. Minha menção honrosa, meu primeiro lugar da minha lista pessoal, que é O Outro Lado do Vento, o último filme do Orson Welles, inacabado, há 40 anos atrás. Graças a Netflix, hein? Graças à Netflix, por ironia do destino ou não, porque Orson Welles é um cara sempre renegado pela indústria e agora ele tá fazendo parte do sistema que tá destruindo a indústria. Uou! Netflix. Então, é um grande vai tomar no cu dele pra todo mundo, pros cineastas velhos, os cineastas novos, quem veio, quem foi e quem tá. Então, minha menção honrosa, O Outro Lado do Vento. Esse ano tiveram alguns filmes que poderiam entrar no top 10. Não, então... só um. Calma, deixa eu falar. Porra. E a minha menção honrosa desse ano vai ser para Projeto Flórida. Ai, pensei que era Roma, cara. Porque é um filme muito visceral na maneira como ele aborda a realidade daquelas pessoas que vivem no lado oculto da Flórida. A gente pensa na Flórida, Disneylândia, aquele charme, aquele glamour, aquela diversão toda e tal. Sobre o Mickey, não só porra, uma criança chata pra caralho. Não é chato pra caralho, chato é você. E a Brooklyn Prince, ela é uma garota tão genial que ela vai dirigir um filme e ela merece, e ela é uma força da natureza. Nós temos o Willem Dafoe também fantástico nesse filme, numa performance cheia de sinceridade. E a direção é uma direção que observa o cotidiano daquelas Já tem crítica nesse filme, crianças. não tem que falar tanto. E eu falo o que eu quiser. Não fala não. Chupa minha Tu rola. vai sair do canal, tá? Ah, é? Bom, então é isso. Chegamos ao fim desse vídeo de melhores filmes de 2018. Diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo, das Qual o nossas seu top opiniões. 10 de 2018? Seu top 10, suas menções honrosas, se você quiser. Então é isso. Curta, compartilha, se inscreve. Um grande abraço e até a próxima.